O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas, quando soube que Arquelau reinava na Judeia, no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Palavra da salvação. Eu e você hoje, neste domingo da oitava de Natal, somos colocados diante da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. A primeira oração da missa de hoje disse que Deus nos deu a Sagrada Família como exemplo. Se é exemplo, é para ser seguido. Mas alguém poderia pensar: como eu conseguirei com a minha família seguir uma família santa? A resposta é bem simples: conhecendo essa família e, acima de tudo, seguindo as suas virtudes. Porque eu e você na vida seguimos dois tipos de exemplos: os bons e os maus. É simples assim. É bem verdade que parece que os maus exemplos arrastam muito mais do que os bons exemplos. Mas no meu íntimo e no seu, fica aquela inquietação, porque nós que acreditamos em Deus, sabemos que somos chamados a viver no bem, na justiça e na verdade. Vivemos também um dilema esse que o próprio São Paulo, num determinado momento, deu-nos a conhecer: não faço o bem que quero, mas o mal que aborrece. Todos nós somos conscientes de que temos na vida fragilidades e fraquezas, mas elas não são sinônimos. Enquanto as fragilidades na minha vida e na sua, sejam elas corporais, espirituais, psíquicas, morais, fazem parte da minha e da sua condição humana e não podemos negá-las, de tal modo que as nossas fragilidades são mais do que úteis para nós. Nossas fragilidades são uma ocasião para eu e você crescermos na nossa vida física, psíquica, espiritual, moral. Em contrapartida, as nossas fraquezas, elas são as nossas debilidades. Por causa das nossas fraquezas, eu e você nos apegamos a tudo aquilo que representa poder nessa vida. Uma vez eu fiz uma distinção para que pudesse ajudar no nosso comportamento diante das pessoas que nos ofendem. Eu disse: só os fortes perdoam, porque os fracos se vingam. Por quê? Porque é próprio dos fracos apegar-se ao poder, enquanto que as nossas fragilidades servem para que eu e você nos desapoderemos, ou nos desapossamos, ou nos desapossemos de tudo aquilo que é poder na minha vida e na sua. A Sagrada Família, que hoje festejamos, ela tem uma virtude, dentre tantas, muito singular, para que eu e você possamos imitar o exemplo. Se por um lado, eu e você temos a certeza de que Maria é santa por causa de Jesus, ela é Imaculada Conceição. José é justo
por causa de Jesus. Então, a grande virtude que eu e você devemos encontrar na Sagrada Família, e devemos a todo custo procurar imitar, é a virtude da obediência. Quando lemos os Santos Evangelhos, de modo particular o Evangelho de João, nos damos conta das várias vezes em que Jesus declara: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. A marca característica de Jesus é a obediência incondicional ao Pai. Obediência essa, e graças a ela, que eu e você somos restaurados. Restaurados para muito além daquela graça original que Deus havia dotado os nossos progenitores, que nós chamamos de Adão e Eva. Para que eu e você possamos adentrar no mistério da Sagrada Família, é preciso não esquecer, se somos homens e mulheres de fé, isto é, acreditamos que Deus existe, acreditamos que Ele nos deu a sua palavra, que nós chamamos de Bíblia. Lá encontramos no livro do Gênesis o fundamento da família. A história humana, segundo a Sagrada Escritura, começa com a família, começa com a união do homem e da mulher, para que sejam capazes de manifestar o poder de Deus através do ato procriativo. Sede fecundos, crescei, multiplicai-vos, enchei a terra. O dom da família foi o único não prejudicado, a bênção que Deus deu à família, foi a única não retirada de Adão e Eva após o pecado. E Deus ainda adicionou uma promessa: porém hostilidade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, e esta descendência esmagará a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando Deus diz descendência, está falando da história. História essa que vai alcançar um ponto alto no mistério da encarnação de Jesus, que celebramos no Natal, e que vai se consumar no mistério da paixão, morte e ressurreição. Desde o mistério da encarnação ao mistério da paixão, morte e ressurreição, existe uma única palavra: o sim dado a Deus por Maria, e de maneira, como disse, total e incondicional por Jesus. Existe uma moral familiar que eu e você devemos seguir. A primeira leitura de hoje, ela é muito linda. Ela é tirada de um livro dito sapiencial, o livro do Eclesiástico, e coloca o foco nos filhos em relação aos pais. E lembra uma coisa: os pais não vão amados pelos filhos somente enquanto estão no pleno domínio da sua lucidez. Mas a primeira leitura diz: de modo particular, os filhos devem colocar em prática o quarto mandamento, honrar pai e mãe, quando a vida leva os pais à perda da lucidez. Todos nós vamos passar por isso, tá? De um jeito ou de outro. Todos nós um dia vamos experimentar o que é ficar velho. E quando ficarmos velhos, não nos esqueçamos que quanto mais velhos, mais pacientes devemos ser. Quando parece que é o contrário. Quanto mais velhos, mais rabugentos ficamos, mais intolerantes ficamos. E às vezes nos esquecemos que a cabecinha pode estar muito lúcida, mas o corpo já não acompanha. E aí a única coisa que a gente consegue fazer é dar trabalho para os filhos. Que ninguém se esqueça disso. Por mais que a gente tente não entrar nessa, é muito fácil se esquecer. E a primeira leitura coloca diante de mim e diante de você o comportamento dos filhos em relação aos pais. Algumas vezes eu já disse e vou repetir agora. Hoje, os pais, na sua maioria, já com 3, 4 meses, entregam seus filhos para as creches. E essa criança passa praticamente o dia todo na creche. Cresce sem a presença assídua do pai e da mãe, para que quando o pai e a mãe voltarem a ser criança, esses filhos que cresceram em creches, coloquem seus pais idosos na creche dos idosos. E aí você vai sentir a ausência do teu filho e da tua filha, a solidão em relação ao teu filho e à tua filha. E quando você reclamar, ele vai lembrar, ela vai lembrar para você a mesma coisa que você falou para eles
quando eles reclamaram a sua presença. Papai e mamãe têm que trabalhar para dar o melhor para vocês. E aí eles vão dizer: papai, mamãe, esse seu filho, essa sua filha tem que trabalhar para dar este asilo para vocês. Não precisamos ligar a televisão nem entrar na internet para ver que isso é verdade. Há exceções, não estou generalizando, mas o honrar pai e mãe não se aplica somente quando convém aos filhos. Muitos filhos sabem muito bem honrar seu pai e sua mãe, olha, muito bem. Principalmente quando descobriram que vale a pena viver às custas deles. A segunda leitura, tirada de uma carta de São Paulo aos Colossenses, fala da moral familiar também. Fala de como os pais cristãos devem agir em relação aos seus filhos e como os filhos cristãos devem agir em relação aos seus pais. 3 conselhos. Maridos, amai vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. Segundo, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isso é bom e correto no Senhor. Mas olha como Paulo termina: pais, não intimideis vossos filhos, para que eles não desanimem. Com base na primeira leitura e na segunda, eu agora e você podemos voltar para o Evangelho, e não é difícil eu e você percebermos que existe uma figura no Evangelho de hoje que predomina, é a figura de José. Mais uma vez a igreja coloca diante de mim, diante de você, São José, esse homem fabuloso, esse homem que sonhava a partir da realidade e sonhava acordado, por uma razão muito simples, e aqui a leitura nos permite isso. José sabia muito bem quem era Herodes e o quanto esse homem era malvado. Com a visita dos magos, José deve ter ficado sabendo que eles passaram por Herodes e que Herodes disse para eles: quando vocês encontrarem o menino, voltem aqui e me digam para que eu também vá adorá-lo. José sabia muito bem quais eram as intenções de Herodes, e este é o sonho de José. O sonho acordado, de quem olha a realidade e sabe ler essa realidade. E entendeu muito bem o que ele devia fazer: fugir. Fugir para proteger um menino. Interessante que a leitura não fala o nome, apenas indica a condição de Jesus, menino, e enfatiza a relação com Maria, sua mãe. E José obedece exatamente às 2 ordens. Primeira ordem: levanta-te, vai daqui para o Egito. Ele se levantou e foi. Aguarda lá, até que eu te avise para voltar. Quando chegou o momento, Herodes morreu e todos aqueles que queriam prejudicar o menino, mais uma vez, ele se levanta e volta. Porém, São José é astuto. Quando descobriu que o filho de Herodes, Arquelau, 10 vezes pior que o pai, a tal ponto que Roma exilou Arquelau, nem Roma suportou as maldades desse cara e exilou Arquelau. O que ele fez? Ficou na Judéia? Não. Decidiu voltar para Galiléia. Todos nós sabemos que o anúncio do anjo a Maria aconteceu em Nazaré, e agora José está voltando para Nazaré. E uma coisa me pareceu bastante interessante na minha preparação para essa reflexão com vocês. José era da casa de Davi, sabia muito bem que Herodes tinha os seus olhos voltados para a casa de Davi, porque tinha medo de perder o trono. Ainda mais quando a profecia de Miqueias 5:1 foi citada para poder orientar os magos até Belém. José também sabia que com aquele recenseamento era muito fácil descobrir onde ele estava e quem eram os descendentes de Davi. Sabe, não vamos pensar São José um homem sonhador. Pelo contrário, é um homem que tem seus pés no chão, um homem atento à realidade, e é isso que eu e você precisamos. E na medida em que eu e você nos tornamos atentos à realidade, não podemos perder de vista aquilo que é o mais necessário na minha vida e na sua: obedecer a Deus. Se eu e você entramos em contato com a obediência de Maria, do momento em que ela diz sim ao anjo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. No caso de São José, essas leituras nos mostram o quanto José era obediente. E é isso que me falta, e falta a muitos de nós.
a virtude da obediência a Deus. Nós queremos que Deus faça tudo por nós quando a gente abre a boca para rezar. Todos nós queremos ser atendidos por Deus quando rezamos. Mas quantos de nós estamos dispostos a obedecer a Deus? Por isso quero enfatizar a virtude da obediência. Esta capacidade de se colocar diante de Deus, abrir mão da própria vontade, ou canalizar a própria vontade para Deus e para a vontade de Deus. E se você tem dúvidas do que eu estou dizendo, basta a gente lembrar a oração que Jesus nos ensinou. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Rezamos todos os dias o Pai Nosso, uns mais, outros menos, mas rezamos. Mas nem sempre paramos para pensar nesse momento em que a gente diz: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Se existe uma fórmula para 2020 ser bom na minha vida e na sua, eu digo a vocês, é uma palavra: obediência. Que a gente possa voltar para casa hoje. Eu não sei fazer homilia emotiva. Eu não faço homilia para você chorar. Eu faço homilia para você pensar. Porque para chorar basta um beliscão bem dado. Mas para pensar no bem, na justiça e na verdade, a gente não pode camuflar a palavra de Deus com as nossas palavras humanas. Eu não quero que você sinta Deus. Eu quero que você pense Deus. E que Deus se torne, hoje e sempre, o centro da minha vida e da sua, como é colocado diante de nós hoje, como sendo o centro da vida de Jesus, de José e de Maria. Eu e você que aqui estamos, e muitos de nossas famílias não estão aqui, mas nós podemos pensar neles. Podemos agora voltar a nossa mente e o nosso coração para os nossos familiares e pedir esta graça a Deus, a graça da virtude da obediência, e levar isso muito a sério. E não esquecer de uma coisa, eu preciso também dizer isso. Quando a gente olha a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, parece que tudo na vida deles foi perfeito. Perfeita era a santidade dos três. Mas a santidade dos três não os isentou de sofrimentos. Ou você acha que foi molezinha largar Belém e sair fugitivo para o Egito? Ou foi fácil para Maria ver o seu filho ser preso, torturado, flagelado, crucificado e recebê-lo morto nos braços? Eu e você precisamos de uma verdade na nossa vida. Não é porque estamos do lado de Deus e buscando Deus que nada vai nos acontecer. Pelo contrário, quanto mais eu e você nos aproximarmos de Deus, nos preparemos, porque os inimigos de Deus vão se apresentar e vão fazer de tudo para nos derrubar, para nos desviar do caminho de Deus. Tem consequências sim, ficar do lado de Deus. Ficar do lado do bem, da justiça e da verdade. E de uma vez por todas, abandonemos esta falsa fé de que Deus tem que fazer tudo por nós. É uma grande mentira. Deus não tem que fazer nada, nem por mim, nem por você. Põe isso na cabeça. O que Deus tinha que fazer por mim e por você, já fez. Prova de amor maior não há que dar a vida pelo... E eu pergunto, o que mais Ele tem que fazer por mim e por você? Te proteger? Não se coloque em risco. Amou-nos, e amou-nos até o fim. Jesus não evitou a morte de São José. Isentou Maria das dores da vida? Não. Deus assumiu tudo, meu e seu, exceto o nosso pecado. Que eu e você possamos começar a assumir tudo de Deus também na nossa vida, a começar pela obediência. E que a gente consiga traduzir a obediência da forma mais concreta que ela pode ser traduzida na minha vida e na sua. A começar com os nossos de casa, os mais difíceis. Amai-vos como eu vos amei.